Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Com muita alegria, estamos encerrando essa semana, nessa sexta-feira linda, né, que tivemos, e que nós possamos juntos fazermos as nossas preces, formando essa corrente de orações, e também aprendermos um pouco mais sobre esses ensinamentos maravilhosos que nos foram transmitidos através de vários livros, né, maravilhosos. Hoje nós vamos ver este aqui, Passos da Vida. Chico Xavier psicografou de diversos espíritos, os autores espirituais. É muito bom a gente poder ter todo esse conteúdo e essa oportunidade de nos encontrarmos as 3 vezes semanais agora, né? Mas lá atrás a gente se encontrava de segunda a segunda, no início da pandemia. Isso fez a diferença na minha vida e na vida de muitas pessoas. Com muita gratidão, nós vamos dar o início ao nosso estudo de oração da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão aqui conectados, sem colocar as mensagens, vocês todos que colocam as mensagens carinhosas, muito obrigada. Aqui temos aqui no chat ao vivo, Nídia, boa noite, seja bem-vinda. David, seja bem-vindo. Antônio Freitas e Fátima Rossi, sejam bem-vindos. Suzana, amém, seja bem-vinda. Ivani, Norma e Fernanda, sejam bem-vindas. Amém, Fernanda. Então, que bom, essas mensagens iluminam o meu coração, deixa quentinho. Bom, este livro, né, Passos da Vida, nós vamos ler aqui e estudar o capítulo 2 deste livro. Todos me escutando bem? Agora? Quem puder responder ao vivo, porque deu uma piscadinha aqui, eu não sei se o som está indo normalmente. Bom, capítulo 2, cada dia. Obrigada, Antônio. Cada manhã na Terra é uma página em branco de que dispões no livro da vida, para fazer os melhores exercícios e testemunhos de elevação e bondade. Não esqueças que cada pessoa a cruzar-te o passo na trilha das horas é uma oportunidade de construção espiritual. Seja qual seja o motivo para desafeto, cultiva compreensão e amizade, observando que todo favor que possas prestar a benefício de alguém é uma chave que fabricas para a solução dos teus problemas futuros. Por mais claras razões que justifiquem esse ou aquele comentário infeliz, procure encaixar uma frase edificante no círculo das palavras rudes que estejam sendo pronunciadas. Por muito que o companheiro te haja ofendido, não lhe negues a tolerância e abençoa-o com as tuas preces e gestos de auxílio, na convicção de que estás, com isso, levantando dispositivos de proteção a ti mesmo. Na atividade em que te encontres, fazes mais que o dever, porquanto esse serviço extra, espontâneo e sem recompensa em toda situação, será sempre a sua mais alta pregação da virtude. Repousa quando necessário, mas não transformes descanso em ócio vazio. Começa de casa a execução dos conselhos salutares que ofereces ao próximo, aprendendo que é impossível ajudar a humanidade quando não sabemos entender e amparar algumas poucas pessoas entre os limites da parentela. Alia ação e oração, sustentando a felicidade dos outros, como queremos que Deus nos concretize a própria felicidade. Quando o dia termine, agradece ao Senhor a ventura de haverem gastado mais uma pérola do tempo no teu colar de realizações.
e cerrando os olhos para o justo refazimento, guarda por teu maior prêmio a consciência tranquila, com a invariável disposição de viver cada dia, reconhecendo que tudo na vida depende inteiramente de Deus, mas na certeza de que o trabalho em tuas mãos depende unicamente de ti. Que lição maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, cada dia é como se fosse uma nova página do livro da vida. O livro da vida, ele só tem conteúdo até esse momento que estamos vivendo hoje, do nosso passado nesta vida, né? Desta vida, o livro. E temos uma biblioteca com cada livro de cada vida que vivenciamos. Ou se não, um único livro das muitas vidas, né? Mas o importante é que cada página é cada dia vivido. O que nós vamos querer deixar no registro do livro da vida? Eu estava com a notícia, né, do falecimento da Rainha Elizabeth, e as pessoas falando muito no legado que ela deixou, né? E aí eu vi uma postagem que comentava: não são apenas os reis e as rainhas que deixam um legado, não são apenas as pessoas bilionárias que deixam um legado. O que é o legado? É aquilo que nós construímos ao longo da nossa existência. Todos nós deixaremos o legado desta vida. Aquilo que nós deixaremos para os nossos filhos, netos, os aprendizados. Mas acontece que esse legado não é uma questão de matéria. Vai muito mais do que isso, né? O legado que a pessoa deixa é aquilo que é maravilhosamente visto por nós com um pensamento imortal de um filósofo que viveu há 2.000 anos, 3.000 anos atrás. A pessoa deixa um legado, como Chico Xavier, de ensinamentos através de livros, deixa um legado de amor a todas aquelas mãezinhas que ele atendia e psicografava as cartas dos filhos que haviam desencarnado jovens e que mandavam essas cartas. O nosso legado não é construído no dia da nossa passagem, da nossa morte. O nosso legado, ele é construído desde o momento que a gente começa essa vida. Mas cada dia é uma oportunidade de recomeçar. Se nós sentarmos, avaliarmos e não gostarmos dessa herança que nós estamos produzindo, que vai ficar nas memórias que as pessoas têm da gente, nos ensinamentos, no jeito de lidar com as coisas, com os problemas, então isso vai ficar. Por isso que ninguém nunca morre, né? Então, nós temos que pensar: eu estou satisfeita com o legado que eu acumulei até o dia de hoje desta minha vida? Se sim, eu vou buscar melhorar cada vez mais. Se não, eu preciso de recomeçar. Porque cada dia a gente tem que ter a coragem de pontuar o final do dia conforme seja a necessidade. Tem dia que a gente começa e nós vamos terminar aquele dia com reticências, porque muitas coisas pedem a continuidade do dia seguinte. Tem dia que nós terminamos com vírgulas e damos um tempo, respiramos, né, nessa leitura do nosso livro da vida, para continuarmos na página seguinte, com a vírgula no final. Mas tem dia que a gente precisa de colocar um ponto final naquele dia.
E é preciso coragem de colocar reticências para dar continuidade. É preciso coragem para colocar vírgulas para poder respirar e continuar o que a gente estava fazendo, no mesmo procedimento, no mesmo caminho do dia anterior. Mas é preciso coragem para colocar o ponto final, quando um ciclo precisa de acabar, naquele dia, naquele momento. Tem ciclos que precisam de acabar. Então, o meu legado é a soma de todos os meus dias, das construções que eu fiz, dia a dia. Cada aprendizado que eu tive e que eu reproduzi. Cada informação, cada ensinamento, né? A forma que eu olho isso tem que ser uma forma caridosa, porque a gente sabe que a gente tenta buscar o nosso melhor. Então, nós precisamos de fazer tudo isso com muita sabedoria, para não ativar a nossa baixa autoestima e ficarmos nos cobrando. Por que isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo outro? Não. Não é o momento disso. O momento de observar o que eu já li no meu livro da vida é o momento de perceber o que pode ser melhorado para a minha felicidade. Nós almejamos tanto uma felicidade hipotética que da forma como nós achamos e viveram felizes para sempre, não existe, porque a felicidade é uma construção pequena de cada dia, todos os dias. Por isso que a gente tem uma época de muita tranquilidade e felicidade. Mas nós estamos num mundo de provas e expiações, onde a felicidade não é diária, não é uma herança permanente. Né? A felicidade, ela precisa de ser nutrida, ela precisa de ser construída a cada dia. Ela não vem pronta, mas a gente pode transformar as dificuldades do dia a dia em novos recomeços e construir felicidades, onde antes a gente não achava ser possível. Só um minutinho, que a seca aqui. Então, a felicidade é esse processo, não é uma meta, é o processo de construção da escrita desse livro da nossa vida, todos os dias. Né? E aí, duas coisas muito importantes para a gente observar ao final de cada dia. Tem uma frase do Padre Fábio de Mello que eu gosto muito e eu acho que cabe nessa análise de hoje. O Padre Fábio fala o seguinte: não permita que as quedas sejam definitivas. É só não perder de vista a primavera que o outono prepara. Olha que coisa linda isso, né? Então, as quedas não podem ser definitivas. É aquilo que eu falei. Cada página é uma oportunidade de recomeço, de reconstrução, de reerguer-se, reaproximar, reconectar, reavaliar. Né? Nós não temos que ter o compromisso com a rigidez, nem com o erro. Nós temos que ter o compromisso com a construção dessa felicidade, com o nosso aprendizado. Então, essa frase de Padre Fábio, eu acho maravilhosa. Não permita que as quedas sejam definitivas. Se hoje eu cair, eu preciso buscar me levantar. E se está doendo muito, eu fico quietinha, descanso o meu corpo algumas horas e amanhã eu levanto para um novo dia. De forma diferenciada, recomeçando. É só não perder de vista a primavera que o outono prepara. E o que acontece no outono? Que parece perda, né? A gente fica olhando, eu tenho aqui na minha casa pés de ipês.
e de jacarandá mimoso. Então a gente observa, jasmim-manga também acontece isso. A árvore está belíssima. De repente, começam a cair as folhas. E cai folha, e cai folha, e cai folha. A gente vê apenas os galhos do caule, porque a raiz está dentro da terra, né? Não tem uma folha. Aí, quando menos se espera, daquilo que parecia ter perdido tudo, não estava perdendo. Era apenas o outono construindo a primavera. E o ipê fica florido, maravilhoso. O jacarandá mimoso já tem um tempo que está aqui florido. O ipê dura menos tempo, mas o jacarandá mimoso já tem 2, quase 3 semanas que ele está florido. Maravilhoso. Roxinho, lilás, assim, violeta, né? Violeta, muito lindo. Então é isso que o Padre Fábio fala. Não é porque eu caí que eu tenho que pensar ou ter vergonha de me levantar. Não. Cair, errar é humano, mas faz parte da nossa humanidade recomeçar, primaverar, né? E, no fundo, isso tudo vai uma sabedoria importante nessas dicas que Emmanuel traz para a gente, o que fazer a cada dia. Primeiro ele fala, não esqueça que cada pessoa que cruza o seu caminho é uma oportunidade de construção espiritual. Por que ele fala isso? Porque nós podemos aprender com o outro, ou nós podemos estar nos elevando ao auxiliar o processo da construção do outro. Então, quando nós estamos auxiliando a construção espiritual do outro, nós nos construímos também. E quando alguém está nos ajudando na nossa construção, aquela pessoa também se constrói. E qualquer pessoa que cruza o nosso caminho, desde aquela pessoa que pede um dinheiro na rua, até aquela pessoa que nós devemos a maior obrigação porque cuidou de nós nos momentos mais difíceis da vida. Né? Qualquer pessoa, até mesmo a pessoa que passa desapercebido, de alguma forma as nossas energias se cruzam, porque tudo no universo, cada um de nós, aqui na Terra, no mar, no ar, cada ser vivo está conectado com a energia divina. Todo o universo está conectado. Ninguém passa em vão na nossa vida. Energeticamente, né, algo acontece ali. E Emmanuel fala, diante de um desafeto, né, tenta cultivar a compreensão e a amizade, porque esse é um favor que você faz que vai te ajudar na solução dos problemas futuros. A gente não fala que o mundo dá voltas? Quantas pessoas já nos diminuíram? Quantas pessoas não nos ajudaram? Quantas pessoas foram motivos para as nossas lágrimas banharem os nossos rostos? E depois de muitos anos, a gente reencontra aquela pessoa numa situação diferente, onde aquela pessoa pode estar precisando da gente. Então, nós plantamos aquilo que nós queremos colher. Se eu quero colher afeto, eu preciso de levar afeto. Se eu quero colher compreensão, eu preciso de buscar compreender. Se eu quero que Deus me perdoe, eu preciso de aprender a perdoar os que me magoam. É essa troca que é importante. E Emmanuel fala, quando houver, mesmo que tenha justificativas para um grupo estar fazendo comentário infeliz sobre algo ou alguém, coloque ali no meio uma frase edificante, no meio daquelas palavras rudes. Né? Então, de repente, nós estamos aqui e ficamos chocados com o crime que aconteceu. Estamos aqui no aniversário, numa mesa, e as pessoas falam, mas é um bandido, porque assim, parará. Aí, naquele meio, a gente fala, é complicado, né? Aceitar isso, eu também tenho dificuldades.
mas eu busco compreender que é um filho de Deus também. Né? Então, a gente precisa de confiar na justiça divina. Né? Se estamos 4 pessoas no carro e alguém dá uma fechada, alguns xingam, falam, reclamam, e eu falo, talvez esteja com pressa, vai que a mãe está ali sendo levada para o hospital. É a gente quebrar, né? Por mais que tenha motivos. Não está falando de ser uma maledicência, não. Mas mesmo quando não for uma maledicência, que a gente quebre com uma fala positiva, né? Edificante. E Emmanuel fala, para aqueles que te ofenderam, né? Exercitar a tolerância e abençoá-lo com a sua prece. Assim como Jesus nos ensinou. Nós ofendemos tanto o Mestre, como que ele termina aquela frase final? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensinou a fazer exatamente isso aqui. Abençoar com as preces quando tiver difícil. E se eu não estiver conseguindo fazer uma prece para quem me ofendeu, a minha prece pode ser: Jesus, por favor, me ensina, me ajude. Eu preciso de perdoar essas ofensas e não estou conseguindo. Porque às vezes na prece, né, a gente precisa também de nos colocarmos nessa prece. Não colocando o outro somente como o único errado, mas a gente estar ali conectado na prece, participando dessa prece. Né? E depois, Emmanuel fala, repousa, mas não deixe fazer do descanso um ócio vazio. Todos nós precisamos de repousos diários, repousos maiores semanais, e precisamos de repouso como as férias, né? Depois de muitos dias no trabalho, para podermos descansar, para podermos usufruir dos momentos com nossa família. Mas isso são eventos, porque nós precisamos de quê? De nos erguermos amorosamente das trevas que nos encontramos, sermos luz através do nosso trabalho. O trabalho que beneficia a nós, porque nos ilumina, e o trabalho que beneficia ao próximo, porque nós levamos luz quando fazemos o trabalho com dedicação, que é aquilo que ele falou. Qualquer atividade faz mais do que o padrão, do que o dever. Então, se eu estou embrulhando presentes numa loja, que eu procure fazer um pacote bonito. Se eu estou fazendo uma limpeza, que eu faça uma excelente limpeza, mas tomando cuidado para não bater o rodo, a vassoura, o material nos móveis alheios. Se eu estou, de repente, fazendo uma venda, pego aquela peça, dobro com carinho, colocando uma peça bem dobrada, embrulhada para a pessoa que comprou de mim aquela peça. Se eu sou médico e vou atender um paciente, que eu possa receber o outro, sabendo que o outro muitas vezes está envolto no medo, na ansiedade. O que vai receber ali? Fazer nosso melhor, acima do nosso dever. Então é o que a gente viu muito na pandemia, né? A gente pedia pãozinho que vinha com bilhetes, né? É tão bom isso. Várias lojinhas pequenas começando essa gracinha e muitas lojas, né? Espalhadas pelo Brasil, por outros países, também colocando um recadinho. Né? Teve lojas que colocou até uma musiquinha para você escutar naquele momento. Então é interessante isso. Eu tenho pedido refeição em um restaurante, né? E eles falam, enquanto você espera a sua comida, você quer jogar um joguinho? E eles colocam no WhatsApp um joguinho, manda, né? Eu não gosto, mas assim, eu falei, nossa, que coisa interessante, nunca tinha visto isso, para você não ficar agoniado com a espera do motoboy, né? Então é isso.
E Emmanuel fala aqui para começar em casa a execução de todos esses conselhos, porque nós não vamos ajudar a humanidade se a gente não ajudar o próximo mais próximo, que são aqueles que pertencem ao nosso núcleo familiar, né? Então, se eu preciso de aprender a ter paciência com as pessoas que me cercam, dentro de casa eu preciso de exercer essa paciência. Não é só lá fora, dentro de casa também, né? Aliar ação e oração. Então, é o movimento, né? É o movimento do que eu faço com o movimento da reconexão divina, porque a oração é isso. Eu me ligar ao meu anjo da guarda, eu me ligar àquelas falanges de luz que estão dispostas, né, a estarem nessa conexão para ajudar a gente, eu me ligar ao meu Pai, Deus. Ação e oração. E por fim, Emmanuel fala, quando o dia terminar, agradece. E olha como ele fala de uma forma poética. Você engastou, ou seja, colocou, né, no cordão, mais uma pérola do tempo em seu colar de realizações. Que coisa bonita. Cada dia uma pérola para poder fazermos um lindo colar de pérolas, né? Vencemos. E hoje nós estamos aqui no final do dia agradecendo. Estamos vencendo esse dia, vencendo essa semana de trabalho. Que coisa maravilhosa, né? O teu maior prêmio é a consciência tranquila. Quando você coloca a cabeça no travesseiro e pensa, nossa, mas hoje eu trabalhei muito, e hoje eu tive mais paciência, né? Que bom que hoje sobrou um tempinho, e eu brinquei nesse tempinho com os meus filhos, e por aí vai. Cada um sabe o que deixa a sua consciência tranquila. Tudo na vida depende inteiramente de Deus. Sim, nada acontece. Nenhuma folha que caia de uma árvore, sendo que Deus não saiba. Mas temos que ter uma certeza, que Emmanuel traz. O trabalho em tuas mãos depende unicamente de ti. É a escolha de como viver. Essa nos pertence a esse livre-arbítrio. Se eu vou fazer de cada dia um dia produtivo. Aí vocês falam, mas e uma pessoa que está com depressão e não consegue fazer nada, né? Ali é um dia, né, que essa pessoa, ela vai aprender também. E esse dia vai ajudá-la a buscar o tratamento eficaz. Então, houve uma produtividade no aprendizado dela. Mas nós precisamos de ter uma reconciliação que nós precisamos de prestar muita atenção. É a reconciliação do que eu quero com o que eu posso ou o que eu tenho, que podem ser diferentes. Eu posso desejar muito algo, mas eu posso não ter. E posso não vir a ter de jeito nenhum, até por proteção divina, para que eu não me desgarre das ovelhas do rebanho do Pai. E isso tanto coisas materiais quanto outras coisas, né? Eu posso não vir a ter. E tem aquilo que eu já tenho. Então eu preciso de tomar posse do que eu já tenho, para não ficar ingrata, sempre desejando algo que eu não tenho, né? E sempre inconformado com aquilo que eu não posso ter. Então eu preciso de ter essa reconciliação que vai me ajudar a terminar o dia com a máxima gratidão. É valorizar cada pérolazinha desse colar e saber que nesta vida talvez eu não termine esse colar, mas eu tenho a eternidade aí para poder me ajudar, né? Então, é uma lição bonita. Vamos pensar no legado que nós estamos construindo e que deixaremos. Como é que nós queremos ser lembrados? Eu falo isso muito com adolescentes. Quando eles vão para a escola, vão recomeçar, eu falo, pensa, como que você quer ser lembrado? Né? Nessa escola que você vai passar, esse segundo grau. Porque isso é importante a gente ter essa noção. De quem a gente quer ser.
nessa nova etapa? O que eu quero passar para as pessoas? Então, se o meu legado não está bacana, né, eu preciso de mudar. Eu preciso de reconstruir metas, objetivos, recomeçar, não ficar apegada às quedas, mas sonhar, planejar, desejar que o dia seguinte seja de vitórias e de aprendizados. Sermos fortes é isso, não é não termos problemas, não é não termos medo. Sermos fortes é, independente dos problemas e dos medos, eu sigo adiante, confiante que o Pai me protege, me abençoa e me ilumina, e confiante que se eu estou nessa situação é porque eu tenho recursos internos para poder passar por ela com um lindo aprendizado, fazendo mais uma pérolazinha para o nosso colar. Essa era a lição que eu queria trazer para vocês na noite de hoje. Nós vamos agora fazer a nossa prece final. Pai de infinita bondade, permita que nós possamos neste momento sentir as tuas energias maravilhosas envolvendo a cada um de nós aqui presentes, envolvendo os nossos lares, envolvendo cada familiar nosso. Pai querido, que essas energias possam se desdobrar para todos aqueles necessitados de paz, de amor, de aconchego no espírito cansado das lutas e da lida difícil. Que essas energias amorosas possam chegar a todos aqueles que se encontram em leitos de dores, a todos aqueles que estão na luta do corpo com as doenças mais implacáveis. Que essas energias amorosas cheguem àqueles que estão na fase de recuperação, vencendo mais uma etapa, sendo a saúde um legado. Que nós possamos, com essas energias amorosas, envolvermos os nossos irmãos que não têm o que comer, que não têm para onde ir. Que nós possamos dar a eles, neste envolvimento, caminhos que possam ser construídos para chegarmos àqueles que podemos fazer a diferença na vida deles. E que cada um que esteja vivendo nesta vida, em seu país, em sua localidade, possa ter o olhar para aqueles que necessitam do alimento, do pão, do abrigo, do emprego, do respeito, da dignidade. Que nós possamos sair dos nossos comodismos e irmos até onde há os irmãos necessitando do nosso carinho, da nossa ajuda. Que nós possamos, Pai, contar com a sua luz, com essas energias amorosas, todos aqueles que se sentem solitários, sozinhos, por todos aqueles que perderam seus entes queridos e que se encontram em lutos difíceis, e que nós possamos rogar, Pai, que o Senhor abençoe toda a humanidade, o nosso Brasil e todos os países. Que o Senhor possa envolver os nossos dirigentes, encarnados e desencarnados. Que o Senhor possa envolver todos nós, brasileiros, de todas as pessoas de cada nação, com coragem, com confiança, com esperança, com fé. E Pai querido, nós te pedimos pelos nossos familiares que residem nos nossos lares, aqueles que dividimos a existência, que o Senhor envolva a todos com muito amor,
e também a todos aqueles que já não estão entre nós, mas habitam a pátria maior. Que todos os nossos familiares desencarnados recebam o nosso carinho, as nossas vibrações de paz e de amor. E pedimos por todas essas pessoas que cruzam nossa caminhada, que possam levar um pouquinho dessa energia amorosa que permaneça em nós por vários dias, para que nós possamos ser luz, ser amor, ser apoio, paciência, bondade, resiliência, coragem, luz, onde quer que estejamos. Mãe Santíssima, envolva-nos com a sua energia de amor e de renovação e de coragem. Jesus, Mestre querido, que o Senhor possa permanecer do nosso lado, como sempre esteve no passado, no dia de hoje e no nosso futuro. Assim, com essa prece, com o coração cheio de gratidão, da alegria de finalizarmos mais um dia, nós finalizamos esse momento de estudo e oração, dizendo que assim seja. Queridos amigos, muito obrigada por estarem aqui compartilhando este momento. Obrigada por participarem do estudo e oração. Obrigada pelos likes, obrigada por se inscreverem no nosso canal, no YouTube. Muito obrigada pelo apoio e que nós possamos, sim, levar esses ensinamentos a todos aqueles que nós acreditarmos que possamos ajudar. Que o nosso final de semana seja maravilhoso, a nossa noite recheada de sonhos lindos, de um descanso gostoso. E na segunda, que nós possamos recomeçar a semana com muita energia positiva, com muita esperança. E segunda, às 20 horas, estaremos aqui ao vivo, eu e cada um de vocês. Muita gratidão, o meu abraço fraterno. Até segunda, às 20 horas, se Deus quiser. E como eu brinco, Ele há de querer. Até segunda, amigos.